Olá, boa noite. Boa noite. Esperar o pessoal chegar para começar. Dá uns 2 minutos para as pessoas irem chegando. Boa noite para quem está chegando. Bem, vou começar por aqui, quando as pessoas vão chegando. Boa noite a todas e todos. Eu sou Safira Moreira, sou roteirista e idealizadora da série Olhares Negros, essa plataforma, série. E a partir da pesquisa e desenvolvimento da série, eu terei a honra de dialogar hoje com Ellen Salomão e Lázaro Roberto. Eu vou falar um pouco sobre a série. Olhares Negros é uma série documental que se debruça sobre o acervo fotográfico, pessoal e profissional de 5 personagens, fotógrafos negros baianos, para narrar suas trajetórias de vida. É a partir da articulação entre os arquivos domésticos, os álbuns de família, e o acervo profissional que conheceremos a história de Lázaro Roberto, Ellen Salomão, Gabriela Palha, Rafael Ramos e Lita Cerqueira, fotógrafos de diferentes gerações que realizam um importante trabalho de reescrita da memória fotográfica na Bahia, criando uma contranarrativa ao olhar hegemônico que sempre tentou se impor sobre os corpos de homens e mulheres negras. O projeto é contemplado pelo Prêmio Conceição Sena de Audiovisual, da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, por meio da Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e Governo Federal. Antes de chamar os convidados, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiro ao meu companheiro e incentivador Kaique, que colaborou também anteriormente com a montagem da série que está disponível no IGTV. A minha amiga e produtora executiva do projeto, Tenille Bezerra. Também Theo Charles, pela identidade visual do projeto. Leandro Santos, pela pesquisa nessa etapa de desenvolvimento, do qual o projeto foi contemplado. Lucas Carvalho, que anteriormente realizou a identidade sonora do projeto. E todos que toparam estar juntos nesse projeto, O Lázaro, a Ellen, a Lita, o Rafael e a Gabriela. Agradecer também a Zezão, do Zumbi, Arquivo Fotográfico, Juliana Vicente, que está na consultoria do projeto, e todos que participaram anteriormente da série no IGTV, Dan Ferreira, Tuane Medeiros, Lucas Moreira, Fê Mota, Iliriana Fontoura, Gabriel Patuá e Isabel Zua. Sobre nossos maravilhosos convidados de hoje, Ellen Salomão tem 26 anos, é original de Salvador, Bahia. Atualmente ela vive em São Paulo. Ela se identifica como fotógrafa documental e retratista, poetisa e atualmente tem se dedicado ao estudo de direção de fotografia. Apresenta nos seus trabalhos diálogos sobre a humanização, memória digital na história e protagonismo da população negra. Periferia sem sangue, poesia dos espaços e não padronização dos corpos femininos. Ela estudou na Escola de Arte e Tecnologia Oicabum e já expôs no Museu de Arte da Bahia, no Museu de Arte Moderna do Rio e no Fauer Museu em UCLA, Califórnia. Lázaro Roberto é fotógrafo e arte educador, conhecido como Lente Negra. Teve sua inserção no universo da fotografia em meados dos anos 70. Em 1990, foi cofundador do Zumbi Arquivo Fotográfico, uma associação de fotógrafos negros ainda em atividade.
Em 92, ele produziu a exposição O Negro e Seu Trabalho na Feira de Água de Meninos, a São Joaquim, onde no ano de 95 circulou em Recife, Pernambuco. Em 2018, produziu a exposição Memórias e Resistências Negras, no Museu Afro Bahia, e participou de festivais internacionais, o Festival Internacional da Imagem do Valongo, em São Paulo, em 2018, o Festival Internacional da Fotografia de Porto Alegre, em 2019, e Festival Transatlântico de Fotografia, em Salvador, 2019. Por fim, publicou nas revistas internacionais FOAN, 2020, e Blind, 2020 também. É isso, vou convidá-los aqui para enriquecer o nosso papo. Ellen Lázaro, deixa eu chamar. Boa noite. Olá, boa Boa noite. noite, boa noite, Honra Safira. Boa imensa. noite, Ellen. Mais uma vez, né, Ellen? Mais uma vez. Essa dupla que já vem se encontrando aí em várias lives, vários encontros. Muito honrada de vocês estarem aqui, da gente ter essa Obrigado. possibilidade de ter essa conversa. Eu Se estou chega, ansiosa. imagine eu, com essa honra aqui de dois grandes fotógrafos de Salvador, do Brasil. Muito honrada de tê-los aqui mesmo. Para começar nosso papo, eu queria escutar um pouco, pedir para vocês falarem, né, um pouco sobre o trabalho fotográfico de vocês, assim, né, de onde que ele parte. Se vocês pudessem falar assim de onde que vocês localizam o trabalho fotográfico de vocês nesse momento, assim. Eu vou deixar que Lázaro comece, né? Porque ele é Primeiro os nosso. mais velhos, né? Mais bem, né? Eu sempre gosto de começar falando da onde eu venho, né? Assim, da minha história, porque até para o pessoal mais jovens, né, em relação àqueles que gostam da fotografia, que pretendem ser fotógrafo, entender que tudo é possível, né? Assim, da onde eu saí e mesmo com muitos percalços, aonde eu estou chegando. Então, eu nasci e me criei no bairro da Fazenda Grande do Retiro, né? Minha mãe chegou aqui nos anos 30, praticamente uma moradora do bairro, vamos dizer assim, né? E tenho 11 irmãos, né? 7 mulheres e 4 homens. E me insiro. Minha mãe é uma lavadeira de roupa, foi uma lavadeira de roupa, e meu pai foi um estivador, né? Então imagine, né? Nesse universo de 11 pessoas e tal, naquela época, né? Assim, então, como eu me insiro na fotografia, no mundo da arte, né? O despertar para o mundo da arte, foi num grupo de teatro aqui no bairro da Fazenda Grande, no meado dos anos 70, por aí, viu? Através de ouvir uma peça de teatro, né, e uma pequena exposição, logo no ano passado, logo no ano seguinte, acho que 2076, por aí eu já estava no grupo. Era um grupo ligado à Igreja Católica, que anualmente criou uma festa de arte, né? Então eu vi essa primeira festa e no outro ano eu já estava no grupo, intitulado Grupo Experimental de Arte da Fazenda Grande de Afagra. Então foi desse grupo que eu vi a primeira exposição, assim, a primeira vez que eu vi, assim, né? Que não era jovem, ele estava no centro da cidade e tal, em galeria e essas coisas, e eu vi uma pequena exposição do fotógrafo Antônio Olavo, né? Alguma coisa ligada ao cangaço, alguma coisa assim, preto e branco, que aquilo me chamou muita atenção. E era o objetivo desse grupo, o carro-chefe era o teatro, mas as pessoas alguns já pintavam, alguns já faziam música, alguns já... É uma descoberta da arte, né? Hoje tem vários projetos, né, para os jovens, ali o meu projeto conhecia aqui mesmo no bairro. Então ali, no meu caso, o despertar foi a fotografia. E que eu tinha um amigo no grupo também que já tinha uma máquina, né? E dali eu comecei a dar os primeiros passos com essa máquina, ainda nos anos 70, e cada vez mais... Esse amigo, ele é do Banco de Teatro Olodum, chamado Jeremias, e ele estava na fotografia, não estava, e me emprestava a máquina, eu já comecei a fotografar
ele me deu alguns toques, eu comecei a fotografar as peças, o próprio bairro, e depois ele foi deixando a máquina já um pouco comigo, e eu já fotografando o bairro e tal, mas eu consigo, né, uma máquina mesmo no 1980, né? E então, assim, eu não sabia bem o que eu queria com a fotografia, porque não vem de família fotógrafo, né? Então, eu gosto de falar muito isso também, é muito importante que eu fale isso. Nessa mesma época também, nos anos 70, 78, eu vi a fundação do Movimento Negro aqui em Salvador, né? Levado por um antropólogo, Antônio Godi, que era quem passava as práticas de teatro para a gente. Então, ele também nos inseriu no centro da cidade, ali no chamado cemitério de Sucupira, onde a prefeitura, onde praticamente se reuniu. Dali eu conheci muita gente da área de cultura que criou o movimento negro, né? Alguns já foram embora, né? Já partiram por um, e vários estão aqui, né? Hoje, né? Com esse avanço que tivemos com a luta antirracista. Então, foi muito importante também de eu estar ali ouvindo esses militantes, ouvindo seminários, congressos, né, altas discussões sobre questões raciais, que eu acho que isso também vem me ajudar a refletir na minha fotografia posteriormente, né? Porque, como eu disse, logo em 80 eu já estava fotografando. Então, eu acho que eu digo que o movimento negro me deu assim a teoria, né? E a fotografia eu constatei a prática, né? Porque todos aqueles discursos que eu via do movimento negro, né? Das nossos cabelos, dos negros que estão jogados na rua, de moradia, a questão do racismo mesmo, depois eu venho constatar isso na prática com a minha fotografia, né? Porque eu moro em Salvador e eu sempre fotografei dentro desse universo, né? Periferia, as festas populares, né? E é aí também que eu percebo, né? O quanto é difícil ser fotógrafo, né? Assim, e as pessoas não estavam acostumadas a ver negro com a máquina fotográfica. Porque, assim, eu gosto muito de falar isso, que quando eu estava fotografando, principalmente no verão, em Salvador, e eu via meus próprios colegas do bairro, pessoas que já me conheciam, eu também usava cabelo rastafari, e dizia assim, você virou turista, né? Porque, assim, não estava acostumado a ver negro com máquina fotográfica. E realmente o que permeava ali eram realmente os turistas e pessoas brancas, né, que tinham uma certa condição para fotografar. Mas eu estava ali fotografando, né? Como eu disse no começo, eu não sabia bem o que é que eu queria com a fotografia. Eu dizia assim, fotografar hoje para o amanhã, ou para o futuro, né? Mas depois que eu vim descobrir que o que eu estava fazendo era documentação. Até porque no fotojornalismo não tinha campo para um simples jovem que estava querendo, né, ser fotógrafo. Então, eu trilhei por esse caminho, ainda nos anos 80, e sempre assim, analisando um pouco do meu trabalho, sempre primando por preto e branco, comprando filme, pagando para revelar naquele momento, e olhava algumas coisas assim, anotava, nem tudo, pouquíssimas coisas eu copiava, e no final dos anos 80 eu já estava com um pequeno acúmulo de material, né? E sempre, eu digo que, então, já com esse acúmulo, eu percebi enquanto a Bahia era negra, né? Porque assim a gente não se percebe. Eu acho que a gente precisa se ver esse trabalho que Ellen faz, que eu faço, que outros estão chegando aí, estão fazendo. Eu acho que é importante que seja mostrado, porque a gente vive vendo uma televisão que não nos mostra, né? Eu já tenho 63 anos, então eu posso falar assim que eu vi um tempo televisão preto e branco, e sempre que a gente vê é essa televisão que mudou um pouquinho que a gente está vendo aí. Então, assim, nem por esse lado eu tive referenciais, entendeu? Então, assim, o meu referencial foi lendo, aprendendo com as revistas, com pessoas, e a minha própria fotografia, em que eu vim perceber esse pedaço de África, né, que é a Bahia, né? Então, ainda no final dos anos 80, eu já estava dentro da Feira de São Joaquim, né, que foi onde eu já conhecia, assim, mas uma coisa é você estar fotografando, né? A gente, como fotógrafo, está sempre inquieto, procurando o que ir fotografar. E quando comecei a fotografar a Feira de São Joaquim, também foi um grande polo que eu percebi que ali tinha uma negritude imensa, né? Aquela coisa, eu já tinha feito um curso no SENAC, né? E em 90 eu criei o Zoom Arquivo Fotográfico,
né? Eu pulei um pouco essa parte, mas o arquivo também eu criei em decorrência disso, né? De não ter pessoas, de não ter fotógrafos negros, né? Para eu dialogar, entendeu? Nessa minha trajetória, eu praticamente assim, não, nem homens nem mulheres, eu não tinha referência, entendeu? Assim, Então eu lembro que depois de estar com esse acúmulo, eu percebia que eu era muito solitário, né? Eu não via essas referências. Então, quando eu conheci um amigo no Senac, e eu também tinha conhecido um outro fotógrafo que era Lambi Lambi, e a gente, então, semana, principalmente esse que era Lambi Lambi, e a gente tomava uma cerveja e conversava, e eu sempre falava isso, né? Que eu não via fotógrafo negro assim, na cidade, que eu estava muito só fotografando, que eu não via outro para conversar. E ali a gente iniciava algumas conversas e tal. Aí, embora criar um grupo de fotógrafos, a gente se irmanar, fazer fotografia. Naquela época era muito comum que a gente tinha um banheiro, a gente transformar em um laboratório e tal. Depois a gente arranja a forma de como comprar papel, de como comprar filme. Bora formar o grupo. E formamos esse grupo, né, com Aldemar e Raimundo Monteiro. Né, e denominamos, depois de várias reuniões, Zumbi Arquivo Fotográfico, né, que é uma palavra criada, né, por mim, que o zoom, que vem da lente zoom, né, em inglês, mas eu coloquei em português, e vi do olho, Zumbi, né, que ficou até hoje. E depois, como eu disse, eu estava dentro da feira e eu comecei a fotografar aquele universo, né, dos trabalhadores, principalmente do sindicato dos arrumadores, né. Esse trabalho foi feito intitulado Uma Pesquisa Fotográfica, porque foi feito com um pesquisador, historiador Jorge Antônio, né, que ele foi, depois que viu esse trabalho, uma pequena parte desse trabalho na época, disse que isso aqui dá uma pesquisa, parece um quilombo, bora encarar, bora. Ele foi fazer a pesquisa e eu fui fotografar. Eu passei um ano dentro da feira, naquele momento, às vezes tomava café, às vezes almoçava, jantava, e eu conheci o Sindicato dos Arrumadores, né, que é o sindicato, é um dos sindicatos mais velhos pós-abolição, né? Que é o sindicato dos estivadores, né? Mas lá eles chamam arrumadores, né? Faz parte da DOCA e tal. Então, eles nos ajudaram muito, né? A conhecer essa rapaziada que descarrega os caminhões, ainda peguei o saveiro, descarregando um saveiro. E, no fim, a feira como um todo, né? Eu comecei a documentar e saiu essa pesquisa fotográfica na Casa do Benin, uma exposição de 92 do Trabalho do Negro, de Água de Menino, que eu não conheci, a São Joaquim. Né? Foi a primeira vez que eu ganhei página de jornal, né? Aqui. E em 95 o trabalho foi para Recife, na Intendente do dos Palmares. E, então, assim, é uma trajetória assim, muito árdua, né? Que eu vim, a partir daí, não quer dizer que eu fiz uma exposição e as portas se abriram, não, mas eu continuei fotografando. E esses companheiros da fotografia ficou ali durante 5 anos, depois cada um ganhou seu caminho, porque fotografia não dá dinheiro, né? E as pessoas tinham que fazer, né? Tem que comer, tem que se alimentar, né? Sustento, então foram fazer outras coisas. Eu, nessa época, trabalhava, eu era gráfico de um centro onde eu conseguia esse espaço ligado à Igreja Católica. E ali ficou ali até 95, mais ou menos, esse espaço, né? Um casarão da Igreja da Penha. E foi ali que eu, né, fui cada vez mais fotografando, né? E não parei, dois colegas pararam. E eu fui construindo esse acervo, né? Passou por vários lugares, depois de lá foi para o São Miguel, consegui uma sala no São Miguel, porque com a ligação com a igreja, depois foi passagem do movimento negro no Curuzu, e ainda chegaram a arrombar lá e tal, mas não teve danos. Aí eu trouxe para a minha residência, que está aqui até hoje. Então, eu falo isso para vocês perceberem a minha persistência, né, para fazer fotografia, né, uma fotografia que fala sobre nossa história, né. E, como eu disse, né, eu vim desde o movimento negro, e em 2006 também teve uma coisa muito importante de um militante, João Natas Conceição, irmão do professor Ana Célia, um dos fundadores do movimento negro. Ele foi responsável pelo jornal Negou, do MNU, e ele
eu não gosto de dizer que o Jonathan não era fotógrafo. Ele tinha uma máquina fotográfica e ele fazia a fotografia por conta da militância e por conta do jornal também, mas ele não tinha assim, pretensão de ser um fotógrafo, mas fotografava. E ele sofria de um câncer, né? E em 2006 ele me entregou 1.600 fotogramas do acervo do Movimento Negro, né? E ele falece em 2009. Então eu também já vinha fazendo isso, né? Ali junto com ele, né? Muitas pautas do Movimento Negro a gente fotografamos junto e tal, né? Era ele que muitas vezes me dava naquela época não tinha internet, ele dizia, vai ter uma manifestação hoje, tem um outdoor em tal lugar, vai ter um ato, não sei o quê, né? E ia lá rodar. Então, ele também me dava essas coordenadas, né? Então, o que ele começou, eu estou fazendo até hoje, é no Movimento Negro, né? Então, eu falo isso porque esse acervo, né, tá dentro do acervo do Zumbi. O Zumbi não é um acervo só de Lázaro Roberto, é um acervo de 7 fotógrafos, tem Lázaro Roberto, Jonas Conceição, Ademar Matos, Raimundo Monteiro, Rogério, que é até um primo meu também, fotógrafo desde o final dos anos 70, e Lúcio Flávio Guerreiro também, um advogado também, que foi ele exilado da ditadura, que também fez coisa aí pela América Latina e deixou um pequeno acervo comigo. Então, assim, a proposta do Zumbi é essa, entendeu? A gente construir história, construir a nossa memória. Então, particularmente com a memória do Movimento Negro, é muito importante, né? Não só porque o Zumbi Arquivo Fotográfico cuida, mas eu acho que, né, porque tivemos vários movimentos, né, antes desse movimento negro, né, e eu acho que é essa memória que vai ficar para, né, a gente, para a posteridade, né, porque a gente sabe como a nossa memória se perdeu com o tempo, né. Praticamente, depois do pós-abolição, que com a democratização da fotografia, é que a gente consegue aí tá pegando os cacos, mas muitas famílias, né, Ellen, não têm seus registros, né, por conta mesmo da pobreza, por conta mesmo da minha família mesmo, são 11 irmãos, meu pai tirou uma foto só com alguns irmãos, mas não está nem todo mundo. Então, a gente percebe assim, enquanto a memória para a gente é complicado, né, isso também, eu acho que implica muito em outros setores das nossas vidas, né, de a gente não ter autoestima, da gente não se reconhecer, porque nós não temos esses referenciais, né? Então, eu acho que o trabalho que eu faço vem muito em cima disso, né? Eu gostaria até de me dar muito mais, de poder fazer muito mais, de entregar essas fotos a essas pessoas. Esse é um projeto meu, né? De ver como conseguir uma impressora e que as pessoas possam conseguir essas suas fotografias, entendeu? As suas memórias, né? Ter suas memórias, porque assim, eu já passei por feira, já passei por Ilha de Maré, passo por Bloco Zafro e Afoxé, e às vezes é muita fotografia, né? E a gente tem que. É um projeto na minha cabeça ou com projeção, de que as pessoas se vejam e que consigam pegar essas fotografias. Então, é uma trajetória do Zumbi, né? Meu sobrinho que estuda né, o Zumbi, ele disse que eu sou o primeiro arquivo negro a criar um primeiro arquivo sobre a nossa memória, a nossa história, né? No caso dele, que é pesquisador. Então, assim, eu quero dizer que quando eu fiz isso, eu estava fazendo isso pela força, né, de um dia que isso realmente, como eu dizia, fazer hoje para o amanhã. E eu vejo que isso está surtindo efeito, né? Porque hoje eu vejo menina de menino que se forma em jornalismo e o historiador em outras áreas que vem aqui, olha as fotografias e diz, pô, a Princesa Isabel foi pinchada em praça pública, né? Tá aqui a primeira aula da Bico, tá aqui congresso do Movimento Negro, tá aqui foto de Luiz Abaio, né? Deixada por Jonas, feita por mim também. Então, assim, isso tá no Zumbi aqui, o fotográfico, né? Então, as coisas não são à toa, né? Assim, eu acredito nisso, né? Espiritualmente, né? Se a gente está aqui, né? Tudo é algo que vem para a gente contribuir. Então, eu vejo aqui hoje os mais novos chegam aqui e assim, poxa,
eu não sabia disso, que aconteceu isso e tal. Então, aí que eu vejo o poder da fotografia, entendeu? Aí que eu vejo que a fotografia, o quanto ela é importante nas nossas vidas, né? O quanto ela pode estar dentro da escola pública, que esse é o objetivo do Nunvi, né? Embora, mesmo com a lei 10.639, a gente sabe que são problemas que a gente enfrenta, né? Infelizmente, não sei se o Estado já conhece isso aqui, esse acervo, mas o destino é que isso vá para a escola, né? Porque a gente não fotografa para a gente mesmo, né? A gente fotografa para as pessoas verem, ainda mais a fotografia que a gente faz, né? Com a fotografia de documentação. A gente está preocupado com uma identidade, entendeu? Que isso sempre uma memória coletiva, né? Com a memória coletiva, falou bem, entendeu? Então eu jamais vou dizer que isso é meu. Eu estou cuidando, entendeu? Até o dia que Deus quiser. Mas, assim, então, eu acho que então, o Nunvi é isso. O propósito do Nunvi é que as pessoas conheçam, né? A nossa batalha aí do Zezão, né? Por exemplo, assim, há 10 anos atrás, se você botasse meu nome no Google, ninguém sabia quem era Lázaro. Entendeu? Assim, e meu sobrinho que passa por uma universidade e que também não sabia, quase que não sabia disso há 10 anos atrás, há 10, 12 anos atrás, foi que veio e se junta comigo pelo espaço que ele tem dentro da universidade e que as portas, né, estão se abrindo a nível de publicizar o Nunvi. Mas o que a gente percebe hegemonicamente, né, quem domina essas áreas são pessoas brancas, né, que tem uma outra visão dos nossos corpos, entendeu? Que não pode falar pela gente, entendeu? Então eu acho que hoje eu me sinto assim, né? Eu sei que a coisa avançou, eu vejo Ellen, né, fotografando, eu vejo vários jovens, né, que estão chegando aí e com essa preocupação, né? E, né, de a gente estar fazendo história, de a gente estar buscando memória, entendeu? De não a folclorização, entendeu? Então eu acho que isso é o que eu acho que a gente deve fazer, né? Então eu acho que o que a gente precisa, né, daqui para frente é oportunidade e ter visibilidade, né? Eu acho que é isso que a gente, eu, Ellen, outros que estão chegando e outras que estão chegando, né, para a gente fazer coisas, entendeu? Mostrar os nossos trabalhos, entendeu? Sim. Eu vejo essa profusão de fotógrafos negros agora dessa geração, né, em Salvador, assim. E por mais que quando a gente começou lá 7, 10 anos atrás, a gente não tivesse conhecimento do seu trabalho, Lázaro, eu vejo que você é muito responsável e fundamental, assim, por esse lugar nosso agora na fotografia, assim, né? Eu acho que ter conhecimento do seu trabalho é ter essa dimensão mesmo de uma memória fotográfica, da importância dessa memória coletiva, né? Então, eu acho que essa geração deve muita reverência a você, a Lita Cerqueira, a Bauer Sá, e tantos outros fotógrafos negros que tiveram sua história invisibilizada, né? Que fizeram um trabalho fundamental, mas tiveram sua história invisibilizada. E eu acho que a gente fazer esse resgate, fazer esse movimento de olhar para esse passado, olhar para suas trajetórias, é muito importante para a gente seguir. Assim, acho que você falou, eu fiquei até emocionada assim, você falando desse pensar no amanhã, né? Eu acho que inconscientemente havia esse pensamento e ele está se fazendo presente de fato, né? Eu acho que quando esses diálogos entre você e Ellen e outros fotógrafos negros, né? Amanda, Chay, Gabriela Palha e tantos outros fotógrafos negros que tem em Salvador agora dessa nova geração, eu acho que se dá muito a partir desse trabalho anterior de vocês e desse legado mesmo de resistência, né? Dentro desse espaço da fotografia que em Salvador, contraditoriamente, sempre foi registrada por essa lente branca, né? Por essas lentes hegemônicas. Então, pelo olhar do colonizador, né? Sim. Só para uma falazinha, lógico que no processo eu vim conhecer Januário Garcia, né, através das coisas. Eu vi o trabalho de Lita Cerqueira nas bancas de revista, sempre comprei os postais dela, né? Depois não sabia que ela era negra, né? Logo no começo comprava, não sabia que ela era negra, mas depois eu sabia que ela era negra, entendeu? Tem Rita Cliff também, que eu vim ver também algumas vezes, né? Fotografei minha contemporânea na fotografia, mas assim, né, no espaço dos anos 70, a gente,
né, começando, a gente não vê esses referenciais. Sim, sim. Entendeu? Eu gostaria de falar mais isso. E que loucura Passa a isso, né? palavra para Porque Ellen. eu tenho postais de Lita também. E eu comprava fotografia e comprava no Pelourinho, onde eu fiz curso de fotografia, e não sabia que Lita era uma mulher negra. E demorou muito tempo para eu descobrir que Lita era uma mulher negra. E que De loucura Salvador. isso, né? E de Salvador. Eu gosto sempre de pedir licença às pessoas que vieram antes de mim, né? Aos meus ancestrais, principalmente as matriarcas, né? Porque as mulheres pretas têm uma importância muito grande nas famílias, né? Porque para eu estar aqui hoje e poder estar falando, né? Muitos sonhos foram anulados e deixados para trás para que eu tivesse acesso a isso agora. Eu comecei na fotografia, assim, eu acho que foi um encontro, assim, porque não tinha referências próximas a mim, de ninguém que fosse fotógrafo, eu não estudava nada de fotografia. Eu queria ser artista, né, porque eu desenhava e aí eu achava que esse era o caminho para mim. Mas antes disso, desse desejo, eu queria ser advogada, né, e hoje eu tenho noção por que eu queria ser advogada. Pelas minhas ideologias que eu já tinha, né, pelas questões que eu levantava, esse desejo de questionar, de justiça também, né, e pelo protagonismo e poder que a advocacia tem, né, quais são as profissões que a gente conhece que falam sobre poder, e principalmente vendo desse contexto que eu vim, né, de ter nascido na quebrada, numa família preta e, tipo, é isso, você quer ascender socialmente, né, financeiramente, e tem profissões que vão te dizer isso, né, que vão te dar esse acesso. E aí eu desconfigurei tudo isso quando eu comecei a estagiar no fórum, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim, foi o lugar que eu comprei a câmera fotográfica. Apareceu um cara vendendo uma câmera, eu já tinha desistido de fazer direito, vou me inserir no design, se eu conseguir entrar na universidade pública também, né, que tem isso. E aí ele apareceu vendendo essa câmera, eu estava juntando o dinheiro desse curso, desse estágio. Eu vou comprar essa câmera porque eu acho que ela vai me aproximar da arte de alguma forma. Ó, que maluquice, né? Tipo, uma grana que eu poderia fazer qualquer uma outra coisa. Minha mãe, tipo, me encheu muito o saco falando que não era para fazer isso e tal. Porque era só um equipamento que eu tava comprando que não ia dizer nada, sabe? E aí eu comecei a estudar autodidata, né? Estudando sozinha. E não sabia nada, né? Absolutamente nada. Nem esses nomes que são ditos, né? Esses conhecidos dentro da fotografia, eu não tinha noção disso. Mas aí quando eu comecei nessa minha busca e a estudar sozinha a fotografia, eu comecei a me aproximar e, tipo, achar muito massa. Falar, porra, eu queria fazer um curso. Mas aí quando eu comecei a pesquisar curso, era muito caro, não tinha grana para pagar um curso. E aí, nesse meio tempo, eu entrei num pré-vestibular gratuito para jovens de comunidade chamado GAPEC, que foi um lugar muito importante para mim, que foi um lugar assim que eu me descobri no mundo, assim quem eu era, descobri histórias para além dos livros, né? Porque a escola é isso. Eu sinto que eu perdi muito tempo na escola. Era muito distante do que eu vivo hoje, assim, sabe? Do que eu poderia ter tido acesso. E nem estou falando de ter acesso, de tornar um cidadão mesmo, uma pessoa questionadora e entender sobre tudo que vai falar sobre você, né? E sobre viver em sociedade. Enfim, nesse curso, em um ano, eu aprendi muito mais do que os anos que eu passei dentro da escola. E aí, eu comecei a me sentir revirada, né? Porque eu comecei a saber o nome das coisas que mexiam comigo, que me deixavam revoltada, né? E também foi um processo de afirmação da minha negritude também, estar dentro desse pré-vestibular, porque esse processo que o Brasil viveu de miscigenação foi justamente, né, para desarticular. Então, falando de Salvador, a maior parte da população negra, e não sei dizer com dados se a maior parte da população é essa população parda, né, que se reconhece como parda, porque, por exemplo, minha mãe tem a pele escura, mas se reconhecia como parda, porque na certidão dela tem escrito parda, assim, durante o tempo. Então, que loucura isso, né?
dessa população se reconhecer como, nem se reconhecem como parda, né, mas morena, enfim, não se reconhece como negra, porque a gente entende, né, e hoje a gente tem ressignificado a palavra negritude, né, ser preto. Então, foi nesse curso que eu comecei a entender, né, que lugar é esse meu no mundo. E eu falei, eu vou tentar entrar no curso de fotografia. E lá nesse pré-vestibular tinha um menino que estava fazendo esse curso de fotografia que eu venho a entrar. Que ele fala desse curso para mim, fala que é gratuito, tem um processo seletivo. Quando eu saí do pré-vestibular, que eu não consegui cursar a universidade, entrar para design, né, na universidade pública, eu fiz o processo seletivo desse curso de arte e tecnologia que chamava Oicabum. Infelizmente, eu fui da última turma e foi um curso que durou 12 anos e que salvou muitas vidas, tá ligado? E vidas de jovens de comunidade, de periferia. Uhum. E foi o lugar que eu me tornei artista, assim. Porque o curso discutia para além de fotografia, né? Por isso que a minha ideologia é tão atrelada à minha fotografia. Porque foi o lugar que eu falei, então aqui eu vou poder pegar tudo isso que eu acredito, que eu tenho como verdade, e outras verdades e colocar dentro da fotografia. Ser um espaço de discussão e troca. E também não consegui entender que lugar é esse que minha fotografia se encaixava. Porque eu estudava de tudo, mas eu não sabia, não é moda, não é publicidade, não é documental, porque também vivia dentro desse padrão do que é o documental, do que é, enfim. Mas foi o lugar que eu, assim, me tornei fotógrafa e consegui colocar minha arte para o mundo e perceber, né, porque é muito louco isso, quando às vezes eu falo, né, que é importante a gente acreditar na gente e colocar a nossa verdade, mas muitas vezes a gente não acredita na gente porque é isso, né, você está vivendo uma loucura e o que aconteceu comigo foi o oposto, assim, eu encontrei muitas pessoas que acreditaram em mim e fizeram acreditar na minha verdade, assim, sabe? A fotografia sempre foi muito desafiadora para mim, né? Porque é um meio que não foi feito para a gente acessar, né? Uhum. De forma alguma, seja sendo representado na imagem, seja para consumir ela quanto profissional. A minha família não botava fé, porque, como eu estou explicando tudo isso, como é que a gente vai ver progresso em você dentro disso, sabe? Se você não tem nenhuma referência de ninguém que vive disso, que trabalha com isso, sabe? E eu achei essas pessoas que me impulsionaram, assim, e eu me alimentei muito para acreditar nisso. Eu tenho 7 anos dentro da fotografia e eu vivo vários altos e baixos, né? Tipo, hoje menos no sentido de desistir, mas quantas vezes eu desisti até no próprio curso de dizer não vou continuar no curso, né? Uhum. É isso, né, velho? Você precisa de grana, tudo é muito caro, você precisa de contatos. E um dos meus motivos de ter saído de Salvador, entre muitas aspas, né? Porque eu ainda continuo, que eu sempre volto, mas de não estar fixo é por conta do mercado de trabalho, porque ainda é esse lugar do colonizador, né? Que quem está dentro, como eu posso falar? Esse homem branco que está dentro quer continuar tirando, e esse homem que está fora também quer tirar. Então, é muito louco perceber quando você sai, né? Como funciona o mercado de trabalho. Então, é muito por contato, é muito. É uma loucura isso. E eu fico muito feliz hoje de ver que que estão surgindo, né, muitos fotógrafos, né, nesse momento que a gente está vivendo, principalmente de Salvador, assim. E falar para Lázaro da importância dele, né? Porque eu também vim descobrir o trabalho de Lázaro muito tarde. Eu lembro quando o seu sobrinho me mandou lá no Facebook o arquivo Zoom falando e tal, e aí eu li aquilo e falei, velho, esse cara é daqui? Eu nem sabia. Quando eu olhei as fotografias, eu falei, não é possível, sabe? Porque a gente também, quando a gente vê as fotos, né, a gente acha sempre que é de um outro lugar, não é nosso, né? E perceber o quanto é importante o seu trabalho, porque se eu tivesse conhecido o seu trabalho lá quando eu comecei na fotografia, com certeza eu
iria me sentir muito mais motivada e Uhum. talvez não tivesse demorado tanto tempo para encontrar a minha discussão dentro da fotografia, assim. Sei que é Uhum. importante essa minha trajetória, né? De como eu comecei e onde eu estou agora e que pode mudar também. Que o massa é esse, né? A gente percorrer e faz parte da vida a gente mudar. Mas não para romantizar, né? Esses processos que a gente passa que são muito dolorosos e que é Uhum. simplesmente falta de representatividade que a gente Uhum. não, e por isso é tardio, né? Esse conhecimento. E é isso. Eu acho que é isso. É muito bom ouvir vocês falarem, assim, identificar a partir do que vocês vão falando, parece que potencializa mais o trabalho de vocês, né? Eu consigo, tendo agora esse contato mais próximo mesmo com a trajetória de vocês, a partir da pesquisa de olhares negros, eu fiquei revendo as imagens de vocês já com um outro olhar, assim, né? Eu fiquei lendo sobre Dona Helena, sobre Dona Helenice, né? A mãe e a avó de Ellen, e também sobre os pais de Lázaro, né? Que era a mãe era lavadeira, o pai estivador. É, e eu lembro da primeira imagem que eu vi que Lázaro compartilhada do Zuvi era uma manifestação de lavadeiras e me chamou muita atenção essa imagem. E aí depois descobri que a mãe de Lázaro é lavadeira ressignifica totalmente esse arquivo, né? Descobri que a mãe de Ellen é transista ressignifica totalmente as imagens que ela traz, né? Desse trançado, desse nagô, nessa raiz, né? Então acho que queria ouvir um pouco vocês falarem assim da influência direta assim da família mesmo de vocês nesse olhar, né? Nessa construção desse olhar assim que vocês trazem para o mundo. E também ouvir um pouco de vocês sobre a relação de vocês com a memória fotográfica familiar, assim. Eu sei que durante esse processo de pesquisa, Lázaro disse que não tinha imagens, né? E um tempo depois ele encontrou imagens da mãe dele pequeno, com 12 anos, né? Então, como que se dá essa relação de vocês, assim, com essa memória fotográfica familiar? E também, além dessa memória fotográfica, essa memória dessas figuras, né? Da família de Lázaro ser oriunda do quilombo de Santiago do Iguape, né? E da família de Ellen ter essa relação ali com o bairro de Santa Cruz e com essa mãe que é transista, que já tinha esse movimento de resistência, né? Através desse Sim. trançar dos cabelos. Uma Queria tecnologia ouvir vocês falarem ancestral, um né? pouco. Totalmente. Eu não conseguia reconhecer minha mãe como artista e nem ela se reconhecer como artista, né? Porque, assim, a trança surgiu na vida da minha mãe como uma maneira de ela ganhar dinheiro, né? E é muito louco isso, como eu comecei a pesquisar mais a fundo sobre isso depois de muito tempo e dizer, velho, eu tava vivendo isso aqui uma vida inteira e nunca me debrucei sobre isso, porque é isso, né? A gente tem outras prioridades. As nossas prioridades ainda são básicas. A gente está pensando ainda no trabalho, em comer, em estar vivo, né? Então tem coisas que vão passar e que são que é afeto, que é tecnologia, que é N coisas, né? Que falam sobre a gente e que estão entranhadas na gente também. A minha mãe começou trançando o próprio cabelo dela. Uma pessoa trançou o cabelo dela uma vez e ela me contou, né, na época de escola, e ela gostou. E aí essa amiga ficava trançando o cabelo dela. Só que aí depois a amiga, acho que saiu da escola, e ela queria continuar trançando o cabelo, e aí ela começou a aprender nela sozinha. Imagina, né, você ir pra frente do espelho que você não tem YouTube, você não tem nada, e você vai ali A aprender fazendo o seu memória. próprio cabelo. Uhum. E aí, quando eu nasci, a minha mãe trançava muito meu cabelo. E aí todo mundo perguntava, Ellen, que lindo o seu cabelo. Quem foi que fez? Eu dizia, minha mãe. Eu só não acredito, tá muito perfeito. Porque ninguém acreditava que minha mãe trançava cabelo daquele jeito, né? Tipo, e aí eu tenho várias fotos, tipo, muitas fotos com cabelo trançado. E eu fico tão feliz hoje de ver essas fotos, eu com cabelo trançado, assim, e sem, naquele momento, sem ter noção da importância disso, sabe? Só vivendo, Uhum. só. E aí depois minha mãe começa a viver disso, porque aí alguém foi, perguntou, e aí eu falei, não, foi minha mãe que fez. Ah, eu vou lá então falar com ela pra ver se ela pode trançar meu cabelo. E minha mãe começou trançando o cabelo, cobrando R$ 1 pra trançar uma Nossa. tiara de cabelo. E aí ela continuou. Minha mãe trabalha até hoje com isso.
É, E aí, quando eu entro na fotografia, esse não foi o meu início de registrar, Uhum. documentar a minha família. Óbvio que eu registrava, mas não era um foco, né? Eu comecei muito dentro do que a gente chama de editorial. Eu tinha ideias de coisas, fazia essa fotografia documental de rua, de família e tal, mas muito pontual, não era uma coisa como é hoje. Quando eu começo a pesquisar sobre a minha família, assim, e a entender que lugar é esse que eu venho e vejo todo esse apagamento, né? E aí, quando a gente vai para a história e vê que até o nosso nome foi tirado, né? Que aí é muito mais Uhum. difícil você saber de que lugar é que sua família veio, Uhum. né? Como é que você passa isso para os seus filhos? Então, a pessoa mais antiga que eu conheço da minha família é a minha avó, que tem uma memória mega curta para poder me contar coisas. E a única imagem que eu tenho da minha bisavó é um quadro pintado, que tem a minha avó no meio, e o meu bisavô e a minha bisavó. E aí eu fico pensando, meu Deus, como eu queria saber mais sobre ela, quais eram os sonhos dela, Uhum. quais eram as vontades dela. Como eu queria ver mais fotografias dela, né? Para ter acesso a essa memória. E aí acontece esse atravessamento porque não existe. E é por isso que eu tento ligar minha fotografia com a escrita também, para que as pessoas sejam protagonistas das suas histórias, para que elas contem suas histórias e que isso esteja registrado, elas falando sobre. Eu sempre pergunto para as pessoas, porque é o que eu questiono dentro daquilo que eu não acho, né? Quem é você? De que lugar é esse que você vem? O que é que você acredita? Quais são os seus sonhos? Sabe? Para você ter isso documentado, porque, sei lá, daqui para frente você não tenha poder para estar registrando, né? Sempre a sua família, mas um filho seu vai ter essa vontade, um neto seu vai ter uma vontade de saber quem é você. É, então, essa é a minha maior preocupação, assim, e construção dentro da fotografia documental. Enfim, e aí eu começo a registrar, né, muito. A minha fotografia é muito fechada, é muito detalhe. E é muito sobre a proximidade que eu quero ter com as pessoas quando eu vou registrar elas. Uhum. É sobre estar dentro dessa fotografia também. E aí eu registro muito, né? Parei para analisar isso depois de um tempo. Muito cabelo tipo, cabeça. Isso super a ver. Tem muitas coisas de trança que não foi a minha mãe que fez. Mas é o que me Uhum. conecta, é o que fala sobre as minhas raízes. E agora eu comecei um projeto que chama Raízes Mapas, que fala sobre isso. E aí eu comecei, né, uma pesquisa para entender como essas raízes, que são essas tranças, que são as tranças Nagô, né, dentro dessa minha pesquisa aí, vem para o Brasil, é, qual era, por que, né, as mulheres usavam as tranças. Mas é isso, é muito raso, é muito vazio, porque a nossa história, antes, talvez agora, tem um outro sentido muito pelo comercial, não pela importância da nossa história. Uhum. A gente não acha, fica no raso, né? Então é por isso que, mais uma vez, eu reforço, a gente precisa contar a nossa história e ter acesso para que outras pessoas contem as histórias delas também. E aí, nessa pesquisa, eu começo a ver, né, de que a trança na Go surgiu muito como uma tecnologia mesmo para rotas, estratégias, né? Umas mulheres olhavam nas outras para poderem fugirem ou para chegarem em quilombos ou para guardar preciosidades como ouro que elas Uhum. achavam, elas não tinham de guardar, elas guardavam nas tranças, ou como o arroz que chegou aqui, que vieram do que elas trouxeram nas tranças. Então, olha que loucura tudo isso, né? E que se perpetuou isso aí, né? Tipo, é uma tecnologia nossa que fala sobre N coisas, sobre continuação, sobre afeto. Quando eu lembro da minha mãe, eu sentada entre as pernas da minha mãe, trançando meu cabelo, isso é sobre nosso afeto. E que muitas vezes a Uhum. gente fica nesse processo de romantizar o amor, o afeto, como eu já romantizei muito, porque a minha mãe não diz que me ama, porque a minha mãe não me abraça, porque a minha mãe. Porque a vida fez ela ser dessa forma e ninguém dá aquilo que não tem. E eu também Uhum. não sabia identificar outras maneiras de afeto que eu recebia e Uhum. não conseguia identificar porque não estava dentro do que é padrão, não estava representado, né? Isso não é uma maneira de afeto. Afeto é essa forma. Assim também como entre os casais.
entre os casais negros também, né? Que é uma grande questão. Enfim, e aí eu tô nessa construção, eu tô fazendo até um curta agora sobre isso, para falar sobre a história da minha família, para ter isso registrado. É, e é isso que eu falo também, assim, para todo mundo que eu vou registrar dentro dessa fotografia documental, para dentro da minha própria família mesmo, que às vezes a minha avó me questiona muito, mas ela, eu não quero fazer mais foto, eu tô cansada, mentira, eu não fiz nenhuma foto dela ainda, ela tá dizendo que tá cansada, e não quer que eu faça uma. Óbvio que eu tenho que respeitar o tempo dela, mas aí eu também entro no lugar de explicar a ela a importância disso. Como eu explico, Uhum. às vezes, para outras pessoas que eu tenho interesse em fotografar, falar da importância disso, né? Eu falo para ela, é muito importante ter sua imagem para nossa família e para as outras pessoas também te verem, saberem a sua história. Minha avó também Uhum. foi lavadeira. Minha avó lavou, eu acho que deve ter uns 7 anos que minha avó parou de lavar roupa de ganho. A minha avó construiu a casa dela com as próprias mãos dela. Então também tem isso, né? Muita relação minha em registrar a mão. A minha família é muito trabalho manual, né? Então, assim, a mão da gente é super um marco do tempo, né? Tipo, vai contar muito sobre a gente, de que lugar é esse que a gente veio. Eu Uhum. lembro uma vez que eu li uma parada que falava assim que ser preto e pobre tá na nossa estética, no geral, né? Tá no nosso cheiro, Uhum. tá na nossa pele, tá entranhado na gente. E aí eu fico pensando nisso diversas vezes quando eu paro e analiso toda a minha fotografia também. Por que registrar tanto essas coisas? Enfim. E aí eu explico para ela, né, a importância disso, para os meus primos que eu registro tanto, que são os gêmeos, para que eles tenham esse registro, por exemplo, não tenho foto da minha mãe grávida, não tenho foto recém-nascida, né? E isso vai se perdendo assim. Eu tenho muitos vizinhos que têm fotografias minhas e a galera fala, ah, Ellen, tem foto sua aqui, porque todo mundo pegava você e você estava num lugar, estava em outro. E eu lembro, né, de quando eu tive acesso à câmera em família, o quanto era difícil. O filme era caro, né? Então era um momento especial que a gente vai fotografar, que é um aniversário, que é uma pose que sobrou da foto desse filme do aniversário, que a gente vai fazer mais alguma coisa. E é isso, eu tenho tentado deixar a minha digital na história e das outras pessoas também, porque é isso, eu também comecei um processo muito de autorretrato, para que ninguém melhor Uhum. do que eu mesma para poder ter a minha digital na história. Então, além disso, né, de ter essa minha digital na história, que entra também no processo de eu humanizar mais a minha fotografia, porque quando eu me coloco na frente das câmeras, que era uma coisa que eu falava sempre, não, eu gosto de fotografar porque eu tô por trás, não porque eu tô na frente. Eu começo a entender também como eu preciso entender o tempo do outro, né? Entendo que fotografia para mim, Uhum. por mais que a gente viva nesse mundo hoje, é de desacelerar completamente. Então, assim, quando eu vou para frente da câmera, é também sobre eu humanizar minha fotografia, entender o tempo do outro, respeitar o tempo do outro, né? É isso. Eu não sei se eu consegui responder. Nossa, demais! Eu fiquei super emocionada aqui com sua fala, Ellie. E eu vejo muito esse seu processo de fotografar as mãos, as cabeças, também como uma devolutiva desse afeto de sua mãe, de sua avó e desse reconhecimento mesmo, né? Mesmo que inconsciente, isso estava em você, isso estava na construção desse seu olhar, né? E eu Sim, falo sempre que a gente parte de histórias fragmentadas, né? De restos de história, né? Passamos por muito processo de negação. Nossa sim, história se inaugura num processo de negação, né? Que é a árvore de esquecimento, como esse monumento onde se sim, dava voltas para esquecer sua história e chegar ali para ser escravizado já com outro nome, né? Depois do processo de sim, catequização também. Então a gente vem desse lugar de uma constante negação da memória, que é a negação dessa humanização dos nossos corpos, né? Porque se você tira a história de uma pessoa, você está exterminando também a existência e a sim, subjetividade daquela pessoa, né? Então, para a gente, o arquivo fotográfico, ele adquire esse valor político, né? Por conta sim, de todo esse processo que fomos negados. Então, é muito poderoso estarmos agora aqui documentando, nos autorretratando, documentando nossa família, né? Esse trabalho que Lázaro faz, que eu sou sem palavras, assim, para o trabalho fundamental do Zumbi.
de realmente olhar, né, para tudo que nos foi negado, né, olhar para essa história do movimento negro, olhar para essas histórias de resistência, que desde lá do cabelo, né, como essas rotas de fuga, né, desses trançados como rotas de fuga, tudo isso a gente não aprendeu na escola, né, tudo isso é um esforço que a gente faz de ir buscar conhecer essas histórias, né, então tá muito nas nossas mãos, assim, eu sinto que a gente tem esse lugar também agora de poder fazer esse movimento, né, de olhar para esse passado. E eu tô preocupada aqui porque faltam 5 minutos e o Instagram Ai, meu Deus. derruba. O Instagram derruba a live depois de 1 hora, então assim, eu tenho que acabar antes de dar 8 horas. Mas eu queria ouvir Lázaro um pouquinho assim sobre essa Não, memória fotográfica familiar. assim, eu acho que ele já falou tudo, porque o que ele falou, eu passei muito por isso, né? Minha mãe realmente é Santiago de Iguape, né? Como eu falei, minha mãe e meu pai. E esse processo eu lembrei muito agora aí quando Ellen falou a questão assim, né, das imagens do meus avós, né? Da parte do meu pai é muito complicada, porque ele foi criado por outra pessoa, não tem mesmo. Da minha avó eu ainda cheguei a ver foto assim, há muito tempo, mas é uma tia minha, mais nova de todas, a irmã da minha mãe, ficou na casa dela e tal, se perdeu e tal. Eu sei que eu não tenho foto da minha avó, mas eu conheci em vida e cheguei a ver foto, mas essa foto para documentos e tal, se perdeu, né? Mas eu consegui a conhecer. Então, assim, como eu disse, minha mãe foi também lavadeira de roupa, assim, de muitas roupas mesmo. Eu até 17 anos carreguei trouxa de roupa na cabeça, com uma vergonha, porque já estava um rapazinho, mas é uma vergonha danada, né? E assim, eu gosto muito de falar assim, uma coisa assim, que coincidiu muito com a história de Ellen, é a questão do cabelo, né? Porque minhas irmãs pichavam cabelo para complementar a renda daqui de casa, né? Era minha irmã muito prendada, uma costurava, a outra ajudava minha mãe, e outra todas pichavam cabelo. E eu comecei a fotografar estética de mim mesmo, né? Porque eu passei por todo esse processo de cabelo. Essa importância, Ela, que você falou de cabelo na sua vida, na sua fotografia, na minha também, mesmo sendo um homem, é muito importante também. Como eu digo, eu comecei a perceber. Primeiro que eu vim de movimento negro, eu tinha muitas discussões sobre estética, né? Essa coisa do negro, da negra, assumir o seu cabelo, né? Essa coisa assim, principalmente alguns radicais, mulheres de cabelos pichados, aqui não faz parte, essas coisas, tinha essas coisas tendo no movimento negro, né? Naquele período mesmo. Então, tudo isso a gente absorve. Eu via minhas irmãs pichando o cabelo delas mesmas, uma da outra, e também para fora, né? E esse processo de afirmação, né, de criar o black e tal, meu pai não gostava por ignorância e tal, e a gente bateu o black, mas isso para esconder o cabelo, para ir procurar trabalho, ou para ir num lugar mais, para não ir muito rebelde, tudo isso é uma coisa assim, tentando fazer uma outra imagem de nós mesmos. E tudo isso tem a ver com o que você falou, com o que você fala. Eu passei por isso tudo, e é por isso também que eu fotografei muito isso, tanto de homem quanto de mulheres, né? E comecei da minha própria casa. Então, no Zumbi aqui, o fotográfico, tem um grande acervo sobre estética, chama até estética da rua, né? Porque eu não só de dentro de casa, esse período desse sofrimento das mulheres fazer esse processo, né? De alisamento do cabelo para chegar ao padrão branco, de não assumir o seu cabelo, e também dessa coisa do Black Power, passando pelos rastas, passando por blocos afro, né, das músicas de conscientização, que contribuiu muito para o negro e a negra hoje. Né? Salvador hoje, de certa forma, está com outra cara, a gente percebe, né? Homens e mulheres assumindo seus cabelos, mas na minha época não era assim. Entendeu? Demorou muito a gente ver essa visualidade que a gente está vendo hoje. Então, quando Ellen fala, eu digo, poxa, muita coincidência, né? Ainda ela mais nova passou por esse processo também que eu passei, né? Na minha trajetória, eu chamo temática, eu chamo de estética negra, né? E, assim, é um objetivo meu fazer uma grande exposição sobre essa temática, né? Que eu não consegui, justamente para ir para a escola pública, né? Que é isso né, que o Eli estava falando, eu também falo, esse trabalho não é só para a gente, é para levar mesmo para as pessoas conhecerem essa trajetória, né, de como tudo isso se deu a nível e a importância do cabelo, né, porque tudo começa pelo cabelo, o racismo Sim. na escola, na rua, o olhar, tudo é o cabelo. Né? Então, eu passei por esse processo também de fotografar as tranças, fotografar de mão,
de fotografar o que os meninos escrevem na cabeça, né? Assim, seja lá o que for, nome de namorada, nome de coisas. Já tem um projeto também meu também, que eu consegui fazer em parte algumas fotos, porque custa grana e tem que alugar a cabeça, né? E que, na verdade, essa ideia não é minha, eu tirei da cabeça dos meninos, né? Do que eles escrevem na cabeça, eu já fiz algumas, acho que ela já deve ter visto algumas fotografias minhas de cabeça, que veio dessa ideia, eu peguei deles mesmo, entendeu? Então eu disse assim, pô, hoje eles podem fazer isso, né? Na minha época, são simples black, meu pai dizia assim, cabelo desgraçado, entendeu? Quer dizer, ele não entendia isso, ele dizia de outro. Mas assim, hoje eu vejo que os meninos têm uma liberdade, se eles quiserem, eles fazem da cabeça dele um outdoor, embora falta às vezes da consciência, né? Do que eles botam na cabeça, né? Que podia ser mais político, eu penso assim, né? Mas já é um avanço, né? Você poder fazer da sua cabeça o que você quer. Então, essa também, assim, as minhas memórias também são essas que eu trago, né, dentro da minha fotografia, e aprendendo com o que eu vejo na rua, e o que eu vejo dentro da minha casa. Também foi através da minha fotografia, eu já fotógrafo, que eu começo a fotografar um pouco mais dentro de casa, e principalmente os meus sobrinhos, né? Assim, que muitos estão vendo foto agora, né? Que eu venho acompanhando eles, somente esse processo, né? O fotógrafo está ali, ele dia de domingo ele vinham para casa da minha irmã, da minha mãe e tal, dia de festa, sexta-feira santa e tal, e eu comecei a fotografá-los, entendeu? Então, assim, quando a gente faz isso, a gente está fazendo memória, né? Está guardando a história da família. Então, e é isso também que eu estava vendo ela falando e eu lembrando, assim, pode ser uma coisa da gente mesmo, né? Que tem essa coisa com a documentação, com a memória. Então, eu também passo por esse processo, Ellen. E como é fundamental esse como lugar é fundamental, entendeu? dos fotógrafos negros na criação dessa autoestima também do povo negro, né? E na criação dessas possibilidades de identidades também, né? Dessas múltiplas identidades, assim. Eu lembro que eu vi um filme há uns 5, 6 anos atrás, chamava Fotógrafos Negros e a Emergência de uma Raça, que falava justamente sobre a construção da autoestima do povo estadunidense, né? Do povo negro estadunidense, a partir do trabalho que os fotógrafos negros faziam nas comunidades, né? Então, como que esse trabalho que vocês realizam é muito fundamental para isso, assim, para esse lugar dessa autoestima também. Enfim, estou feliz aqui que o Instagram não derrubou, porque são 8:02, mas queria agradecê-los imensamente por essa troca. Queria ficar aqui horas e horas conversando com vocês, porque são muitos mundos, muitos universos que se abrem mesmo nessas trocas. E eu acho que potencializa ainda mais o trabalho de vocês, conhecer suas trajetórias, conhecer suas narrativas de vida, assim. Me sinto muito honrada de compartilhar esse tempo mesmo com Ellen, com Lázaro, com tantos fotógrafos negros de Salvador, assim. Acho que a gente se fortalece, né, muito nessas trocas. E é isso, gostaria de agradecê-los mais uma vez e também agradecer pela confiança, assim, dessa partilha, dessas histórias de vocês também para o projeto Olhares Negros, né, para a série. Enfim, eu fico lendo e muito ansiosa por querer estar junto já filmando e documentando, porque, como eu falei para Gabi Palha e Rafael Ramos, vocês abarcam muitos universos mesmo, assim, né, cada história. E a gente se conecta de muitas formas, né? Minha avó também foi lavadeira e eu sempre me questiono quantas roupas minha avó teve que lavar, né? Quantas trouxas de roupa minha avó teve que lavar para eu fazer cinema agora, para eu ser fotógrafa agora, né? Então, eu acho que a gente se conecta também nesse lugar de uma resistência dessas mulheres negras, nesse lugar de uma resistência afetiva também e de reverência, né? A essas que nos antecederam e esses que nos antecederam. É isso, gente. Agradeço demais. Se vocês quiserem falar alguma coisa, Muito obrigado. Estão por Eu aqui. fico muito agradecido, né? De você ter me enxergado, de você ter me incluído no seu projeto, de você, né, me colocar mais uma vez junto de Ellen, né? Porque eu acho que a gente ainda estamos pensando, vamos fazer coisa junto, não sei quando, mas vai acontecer, porque as coincidências é muito, né, assim, de coisas que, né, o tempo passou, mas muita coisa ainda está aí que precisa ser revista, que precisa ser mudada, que precisa ser, né, conquistada. Então, eu fico muito feliz de estar participando, de ter curtido Safira, entendeu? Nesse momento. Então, acho que tudo é um processo que foi muito árduo, mas eu acho que é bom saber que, né,
eu estou servindo de exemplo, que as pessoas estão me conhecendo e espero que possa, né, fazer mais coisa, ainda mostrar muito mais coisa, porque eu acho que tem muita coisa que dorme aqui dentro do vídeo, que precisa ter mostrado. Sim. Com certeza. Eu quero agradecer a Lázaro, eu sempre agradeço muito a Lázaro pelo trabalho dele, porque é muito bom olhar o trabalho de Lázaro e dizer, meu Deus, como já tem eu só estou dando continuidade a isso, sabe? E o seu trabalho também, Safira, é muito importante, sabe? Ouvir todas essas histórias. A primeira história que eu ouvi, assim, tipo, eu chorei muito, de verdade, quando eu vi. E quando eu parei para falar sobre a minha história também, que eu te mandei, Sim. foi muito forte para mim também me debruçar sobre isso. E é muito importante. E é isso, né? Eu costumo dizer dentro do meu trabalho e para as pessoas que consomem a minha arte, assim, né? O quanto a gente é bom, o quanto a gente é bonito, o quanto a gente é importante, o quanto a gente é inteligente. E como os nossos trabalhos, né, falam muito sobre isso. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Estou muito Muito feliz com essa obrigado, troca tá? com vocês. Legal. Boa Tchau. noite a todo mundo que Até a próxima. acompanhou. Vou salvar a Muito live. obrigado. Um Boa beijo, noite. Legal. gente. Beijo. Para vocês também, tá? Tchau. Tchau, Ellen. Tchau, Lázaro.